Eu preciso começar com uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de se fazer com honestidade total. E se o problema não for a sua fé? E se o problema for o que você faz todos os dias? Enquanto diz que tem fé, você ora, você acredita, você declara, você escuta mensagens, você diz que confia, mas, no silêncio das suas decisões diárias, você age como se nada fosse mudar. E é aí que a sua fé começa a ser anulada. Não por Deus, não pelo diabo, não pelas circunstâncias, mas por você. Pensa comigo com calma. Você pede direção, mas continua tomando decisões baseadas em medo. Você pede provisão, mas vive com mentalidade de escassez. Você pede portas abertas, mas recusa oportunidades por insegurança. Você pede paz, mas alimenta pensamentos de ansiedade. Você pede crescimento, mas evita desconforto. Isso não é falta de fé declarada, é incoerência prática. E a fé não morre por falta de palavras. Ela morre por excesso de contradição. Existe uma frase nas Escrituras que muita gente cita, mas poucos compreendem no nível mais profundo. A fé sem obras é morta. Isso não é um grito religioso, é uma descrição psicológica e espiritual da realidade. Se você diz que acredita em algo, mas age diariamente como se não acreditasse, o seu subconsciente aprende uma coisa muito clara. Isso não é verdade. E o subconsciente sempre governa mais do que o discurso. Você pode repetir versículos todos os dias, mas se suas escolhas continuam sendo guiadas por medo, culpa, comparação, ressentimento e procrastinação, o sistema interno que dirige sua vida não foi renovado. Você já percebeu como é possível crer em Deus e, ao mesmo tempo, viver como se estivesse sozinho? É sutil, é quase invisível, mas está lá. Quando surge uma oportunidade, a primeira reação não é confiança, é dúvida. Quando surge um desafio, a primeira reação não é coragem, é recuo. Quando surge uma chance de crescimento, a primeira reação não é avanço, é desculpa. E você chama isso de prudência, mas muitas vezes é apenas medo sofisticado. Romanos diz que devemos ser transformados pela renovação da mente, não pela intensidade da emoção, não pela frequência nos cultos, não pela quantidade de declarações, pela renovação da mente. Renovar a mente significa desalojar padrões antigos e instalar convicções novas até que elas se tornem naturais. Mas o que você faz todo dia? Você acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular. Você alimenta comparação antes de alimentar a palavra. Você começa o dia reagindo ao mundo, não se alinhando com Deus. Você permite que notícias, opiniões e distrações definam o seu estado interno antes mesmo de você decidir quem você será naquele dia. E depois se pergunta por que a sua fé parece fraca. A fé não é fraca. Ela está sufocada. Sufocada por estímulo constante. Sufocada por pensamento automático. Sufocada por identidade não examinada. Existe um princípio espiritual que é também psicológico. Aquilo que você alimenta, cresce. Aquilo que você repete, se fortalece. Aquilo que você pratica se torna automático. Se todos os dias você pratica preocupação, você se torna um especialista em preocupação. Se todos os dias você pratica autocrítica, você se torna especialista em se diminuir. Se todos os dias você pratica comparação, você se torna especialista em se sentir insuficiente. E depois você diz que crê que é filho de Deus. Mas a sua prática diária diz outra coisa. Como imagina em sua alma, assim você é. Não como declara, não como posta, não como canta. Como imagina em sua alma. O que vive no fundo da sua mente quando ninguém está olhando. Você realmente acredita que é capaz de prosperar? Você realmente acredita que pode sustentar a abundância? Você realmente acredita que é digno de paz? Ou você carrega, escondido, um roteiro antigo que diz que você sempre ficará aquém?
A sua fé é anulada quando a sua identidade interna continua desalinhada. E identidade não muda por emoção, muda por repetição consciente. Nos primeiros anos da sua vida, você absorveu crenças sem filtro, sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre espiritualidade, sobre merecimento, sobre limites, sobre quem você é. Essas crenças viraram o seu sistema operacional. E o sistema operacional não pergunta se você quer rodar aquele programa. Ele apenas roda. Você pode orar por prosperidade, mas se lá no fundo você acredita que riqueza é perigosa, você vai sabotar oportunidades. Você pode pedir crescimento, mas se lá no fundo você associa visibilidade com rejeição, você vai se esconder. Você pode declarar favor, mas se lá no fundo você acredita que não merece, você vai recusar. E você nem percebe. Isso acontece todos os dias. A fé é anulada quando o subconsciente continua defendendo escassez. A fé é anulada quando você escolhe distração em vez de disciplina. Quando escolhe conforto em vez de crescimento. Quando escolhe entretenimento em vez de formação. Você sabe o que precisa fazer. A maioria sabe, mas não faz. E essa distância entre saber e fazer é o lugar onde a fé morre silenciosamente. Você pede transformação, mas evita processo. Pede resultado, mas evita responsabilidade. Pede expansão, mas evita desconforto. E prosperidade não é mágica. É consequência de alinhamento. Quando a sua mente começa a ser renovada de verdade, algo muda no seu padrão automático. Você começa a agir como quem crê, não porque sente sempre, mas porque decidiu. Decidiu meditar antes de reagir. Decidiu pensar antes de temer. Decidiu agir antes de duvidar. Decidiu manter compromisso quando a motivação vai embora. Isso é fé prática, não é espetáculo, não é barulho, é consistência silenciosa. Existe algo que você faz todos os dias que talvez nunca tenha percebido. Você se permite negociar seus compromissos com você mesmo. Você promete acordar mais cedo, promete orar com constância, promete estudar, promete cuidar do corpo, promete organizar as finanças e quebra. E cada vez que você quebra um compromisso consigo mesmo, o seu cérebro aprende que sua palavra não é confiável. E quando você diz que confia em Deus, mas não consegue confiar em si mesmo, existe um conflito interno. Disciplina não é legalismo. Disciplina é integridade interna. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando não é confortável. Você quer prosperidade? Então precisa se tornar o tipo de pessoa que sustenta a prosperidade. Prosperidade exige mentalidade estável, exige capacidade de administrar, exige maturidade emocional, exige autocontrole, e isso não nasce de uma oração isolada, nasce de prática diária, de silêncio intencional, de leitura profunda, de reflexão, de perdão real, de ação fundamentada em fé. Sim, perdão. Você não percebe como guardar mágoa anula sua fé, porque mágoa cria contração, e contração bloqueia a expansão. Quando você carrega ressentimento, sua energia emocional está presa ao passado, e quem está preso não expande. Prosperidade flui onde há abertura, onde há leveza, onde há alinhamento. Você não pode pedir crescimento e continuar nutrindo amargura. Você não pode pedir abundância e continuar nutrindo medo. Você não pode pedir direção e continuar ignorando instruções simples. Existe um método prático para transformar isso, e ele é simples, mas não fácil. Primeiro, você precisa reduzir estímulo. Silêncio não é vazio, é espaço para percepção. Acorde e, antes de tocar no celular, alinhe a mente. Leia, medite, pense. Pergunte: quem eu escolho ser hoje? Segundo, observe seus pensamentos automáticos. Quando surgir medo, não lute contra ele. Questione: isso é verdade ou é um padrão antigo? Terceiro, substitua repetidamente.
Se o pensamento diz não vai dar, você responde conscientemente, eu vou agir mesmo assim. Quarto, cumpra pequenas promessas diárias. Pequenas, mas constantes. Isso reconstrói sua identidade interna. Quinto, haja antes de sentir confiança total. Confiança cresce depois da ação, não antes. Esse processo é espiritual e psicológico ao mesmo tempo. Você ora, você renova a mente, você age e repete, e repete, e repete, até que o novo padrão se torne natural. Não existe atalho, mas existe transformação. E quando a transformação acontece por dentro, o externo começa a responder. Jesus disse que o reino começa dentro. Dentro. Se o interior está desalinhado, o exterior não sustenta. Você não está sendo punido. Você está sendo convidado. Convidado a amadurecer. Convidado a crescer. Convidado a se tornar. O que você faz todos os dias importa mais do que o que você declara ocasionalmente. E talvez hoje seja o dia em que você decide parar de anular sua fé com hábitos incoerentes. Talvez hoje seja o dia em que você decide fechar a lacuna entre o que acredita e o que pratica. Prosperidade não é objetivo final, é consequência. Consequência de identidade alinhada, consequência de mente renovada, consequência de disciplina sustentada, consequência de fé prática. Se essa mensagem tocou em algo real em você, não deixe passar como mais um vídeo assistido. Vá nos comentários agora e escreva, eu escolho a prosperidade. Não como frase vazia, como decisão. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de transformação, se inscreva no canal. Porque aqui não falamos de milagres instantâneos, falamos de alinhamento real. Deus já colocou dentro de você tudo o que é necessário para viver uma vida extraordinária. A pergunta que permanece é simples. Você vai continuar anulando sua fé? Ou vai começar a viver como quem realmente acredita?